Kiambu, Quênia. Kiambu é uma cidade que tem uma história muito triste. É a cidade que tem a pior história do país. Era muito conhecida por seus assassinatos, estupros e violência. A população não estava crescendo. As igrejas não estavam crescendo. Devido à má reputação da cidade, ninguém queria ir para lá. No final dos anos 80, este subúrbio atormentado de Nairobi tinha se tornado um dos lugares mais perigosos e oprimidos do Quênia. Bares e destilarias ilegais superavam em número as igrejas e os armazéns. Alimentado por um rio de álcool, a taxa de crime em Kiambu cresceu e se tornou a mais alta da nação. Ninguém, principalmente as mulheres, se atrevia a sair de casa após o anoitecer. Era comum servidores públicos pagarem propina para não serem enviados para Kiambu. Mesmo depois de anos de luta nessa cidade de 65 mil pessoas, nenhuma igreja conseguia mais do que algumas dezenas de membros. Como disse um pastor exaurido, nós pregamos o evangelho aqui, mas ninguém é salvo. O senhor falou comigo e com minha esposa em 1988 e ele nos disse para que fôssemos para Kiambu. E disse para começar uma igreja. Os ministros itinerantes Thomas e Margaret Muti não ficaram muito entusiasmados quando Deus os chamou para a cidade de Kiambu. Eles sabiam que plantar uma igreja naquele lugar conhecido como cemitério de igrejas não seria nada fácil. Na verdade, os seus ministros colegas em Nairobi acharam que era uma ideia louca e não hesitaram em dizer isso. Mas os Muti perceberam que para obter sucesso, eles teriam que identificar e confrontar a fonte da opressão espiritual em Kiambu. Encontramos na Bíblia um versículo em Efésios 16:12. Não lutamos contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Então, nosso problema não eram as pessoas da cidade. Nosso problema era o que o diabo estava fazendo com as pessoas. Por que ele estava mantendo as pessoas naquelas condições? Por 6 meses, os Muti se dedicaram à oração fervorosa e investigações minuciosas. Então nós pedimos a Deus que nos mostrasse a raiz disso. Oramos, jejuamos. O Senhor nos mostrou um espírito de bruxaria que dominava aquele lugar. Eles descobriram que muito do que acontecia em Kiambu estava ligado a uma mulher poderosa chamada Mama Jane. Embora ela fingisse ser cristã e ainda chamava sua casa de cartomancia, de Clínica Emanuel, seu negócio era bruxaria pura. A clientela de Mama Jane incluía os principais homens de negócios e políticos da cidade que a procuravam para que ela lesse sua sorte. Percebendo que Kiambu estava nas garras de forças poderosas e malignas, os Muti começaram a buscar a Deus mais intensamente. E ao final de 6 meses, recebemos uma convicção no nosso espírito. O poder espiritual que estava sobre aquela cidade tinha sido quebrado. Aproveitando essa oportunidade, Thomas conduziu sua primeira cruzada ao ar livre. No final da primeira semana, mais de 200 pessoas entregaram seus corações para Jesus. Logo, curas e conversões se tornaram corriqueiras. Quando o salão municipal ficou pequeno para a multidão, Thomas mudou sua congregação para o porão de um armazém ali perto. Lá instituíram correntes de intercessão 24 horas por dia. O lugar foi chamado com muita propriedade de caverna de oração. Incomodada por estes acontecimentos, Mama Jane começou a contra-atacar através de uma bruxaria dirigida. Uma forte opressão caiu sobre os cultos de oração e adoração e perdurou até que os presbíteros descobriram os trabalhos de Mama Jane nos arredores da igreja. Percebendo que estavam lidando com influências demoníacas, os irmãos tomaram conta daquela situação com autoridade. Estendemos nossas mãos numa certa manhã e ordenamos que ela ou se convertesse ou saísse da cidade. Poucos dias depois, Mama Jane perdeu completamente seu poder. Após algumas semanas, ela fez as malas e saiu da cidade. Uma vez que esse poder, essa bruxaria, esse principado que estava sobre Kiambu foi quebrado, aí a presença de Deus desceu e tomou conta da nossa cidade. O ambiente da cidade mudou por completo. A mesma cidade onde as pessoas tinham medo de sair à noite
agora desfruta de uma das taxas criminais mais baixas do país. Bares foram fechados e transformados em igrejas. A cidade floresceu. Temos visto uma mudança real. E com a presença de Deus, é claro que há muitas mudanças. Favor, prosperidade. É isso que temos visto hoje. Agora que Kiambu tem uma boa fama, a população de Nairobi está se atropelando para comprar casas aqui. A população aumentou 30%. Houve também um aumento dramático no número de conversões. A caverna de oração de Kiambu, conhecida também como a Igreja da Palavra da Fé, expandiu para mais de 5.000 membros. Nada mal para uma cidade onde as congregações não passavam de uma média de 30 ou 40 membros. Temos visto Deus fazer grandes coisas nessa cidade. Temos visto vidas serem transformadas. Criminosos vindo para Jesus, prostitutas, ladrões. Todos os tipos de pessoas vindo para Jesus. Como Thomas mesmo diz, para o sucesso continuar, tem que haver oração. Oração é comunicação com Deus. Não é simples. É falar com Deus, que tem o poder para mudar situações. Agora, há tanta oração neste lugar que nos ajuda não só a manter o que já conquistamos, mas também a ganhar mais terreno. Todo dia, mais de 400 intercessores se ajuntam para orar. A rotina começa às 6 da manhã. Eles chamam isso de glória matutina. Isso é complementado por vigílias de oração às sextas-feiras e reuniões de quarta à noite chamadas de Operação Tempestade de Oração. Oração gera poder. Quer dizer, um poder extraordinário. É o poder que transforma. Eu vi esse poder transformar essa cidade. Se Deus pode fazer isso em Kiambu, Ele pode fazer em qualquer parte do mundo. Emmett, Califórnia. Esta cidade estava com sérios problemas. Havia muito satanismo, bruxaria. Tínhamos a igreja do Reverendo Mu, centros de meditação transcendental e a igreja da Cientologia. Descobrimos que éramos a capital de anfetaminas da costa oeste. Havia um espírito de competição que reinava e dominava ali. Não apenas as igrejas, mas também influenciava os pastores que estavam à frente dessas igrejas. Por muitos anos, essa comunidade tranquila perto das montanhas era conhecida como cemitério de pastores. As pessoas vinham para cá para levar uma vida de descanso e não queriam ser importunadas. Mas por trás dessa vida tranquila e serena, havia um lado obscuro. Os problemas da comunidade tinham uma raiz espiritual e era muito sério. O vale era dominado por atividade de ocultismo e seitas. As seitas não eram o único problema. Gangues de jovens haviam assolado o bairro de San Jacinto por décadas. A Igreja Assembleia de Deus do pastor Gordon Houston fica na mesma rua, First Street, de onde surgiu a notória First Street Gang. Há crianças cujos pais e seus avós foram parte da First Street Gang. Então isso é algo que tem se perpetuado através das gerações, literalmente. O perigo era tão grande nos arredores da First Street que a polícia se recusava a ir até lá sem um reforço considerável. Recebemos um telefonema por volta de 2 ou 3 horas da manhã. Gordon experimentou na própria pele o ímpeto destrutivo da gangue quando sua igreja foi vandalizada no meio da noite. Quebraram essa janela e na parte de dentro, no chão, estava uma poça de sangue. Era muito grande. E foi então que a polícia nos disse quem havia quebrado essa janela. Foi um dos moradores da casa que ficava do outro lado da rua e era membro da estrutura central da gangue aqui em San Jacinto. O Vale do Emmett era também um grande centro de produção de drogas. Pelo menos 9 laboratórios de metanfetaminas operavam naquela área.
aproveitando o clima seco, localização afastada e uma força policial amigável. Eu tinha homens da lei, policiais que faziam o transporte de metanfetaminas para mim. Eles faziam isso nas próprias viaturas. Em um mês, Sony produzia anfetaminas para suprir 1 milhão de pessoas. Boa parte daquele pó mortal saía da cidade, disfarçado como material de construção. A transformação espiritual de Emmett não foi fácil. Nem os Beckett, nem os Houston gostavam muito daquele vale. Eu nunca quis estar lá. Quer dizer, estávamos ali no meio do nada. A rodovia mais perto ficava a 28 quilômetros. Minha esposa Susan e eu estávamos sempre emocionalmente prontos para partir, esperando que a qualquer momento Deus, de alguma forma, nos livrasse daquele vale. Os Houston nem desfizeram as malas quando chegaram na cidade. Tínhamos um bebezinho, um bebê de 6 meses, estávamos em um carro sem ar-condicionado e com assentos de vinil. Descemos a rua, vimos a igreja e dissemos, não, obrigado. Deus começou a falar com minha esposa e comigo. E um dia ele me perguntou, você passaria o resto da sua vida nesse vale por mim? E Deus não poderia ter feito uma pergunta pior do que aquela. Se eu passaria o resto da minha vida no vale que eu não amava e não me importava. E Deus disse, eu tenho um plano, basta você se comprometer com este lugar. Os Beckett calaram as vozes que insistiam para que eles deixassem Emmett ao comprarem um jazigo no cemitério da cidade. E eu disse, enquanto Jesus não voltar, este é o meu lugar. Eu estou começando, estou comprometido com este lugar. Cheio de uma nova paixão por sua comunidade, Beckett reuniu vários homens para uma reunião de oração e jejum numa cabana da montanha. Foi uma experiência poderosa. Sabíamos que tínhamos tocado algo no reino espiritual. Isso seria muito significativo para o nosso vale. Neste ponto, as coisas começaram a mudar espiritualmente. Pesquisadores forneceram aos intercessores dados atualizados dos problemas que assolavam a comunidade. Os intercessores da nossa igreja têm usado o mapeamento espiritual para focalizar os problemas. Se você não sabe onde o problema está, você não tem como avaliá-lo. Mapeamento espiritual nos traz conhecimento e informação. Se eu conheço os problemas que são intrínsecos da minha cidade, então Deus pode falar especificamente ao meu coração. Convoque os intercessores e vá atrás disso, agora. Logo, um grupo de intercessores bem informados estava produzindo resultados impressionantes. Membros de seitas, antes de uma ameaça séria, representam agora menos de 0,3% da população. A Igreja da Cientologia ainda está presente, mas muitos outros grupos desapareceram há muito tempo. O Centro de Treinamento de Meditação Transcendental foi literalmente incendiado. Pouco tempo depois que os crentes oraram pela sua remoção, um incêndio florestal começou nas montanhas a oeste do vale. Queimou apenas o centro de treinamento e não atingiu nenhum dos prédios vizinhos. Houve vitória também com as gangues. Quando eu comecei aqui, nós que trabalhávamos no turno da madrugada, nós podíamos ficar plantados na rua principal perto dos bares e ir de uma briga a outra, levávamos gente para a cadeia a noite toda. E agora, isso não acontece mais como antes. Não muito tempo atrás, um dos líderes da First Street Gang apareceu na igreja do pastor Gordon Houston durante um dos cultos da manhã. Eu estava pregando e apareceu um membro da gangue todo tatuado e andou em direção ao púlpito com uma expressão determinada, intensa, e eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu tentei continuar pregando até ele chegar bem perto. Ele apenas parou e olhou para mim e disse, eu preciso ser salvo agora. Logo, todos os membros daquela gangue notória se converteram. E um dos seus primeiros atos como convertidos foi limpar toda a pichação das igrejas vandalizadas. E nós oramos, pedindo a Deus que nos desse a oportunidade de ver a família deles vindo ao Senhor, ver os filhos deles saírem das drogas e serem salvos. E Deus fez isso. Toda a família, todos os filhos vieram para o Senhor. Deixaram todo o envolvimento com as drogas e as atividades da gangue. E tudo tem mudado muito e é surpreendente ver essa mudança, não é? De acordo com Sony, o negócio das drogas diminuiu em 75%. Ele dá grande parte do crédito disso aos intercessores. Havia uma indústria multimilionária de drogas que praticamente foi obrigada a fugir com o rabo entre as pernas. O próprio Sony foi detido pelo Espírito Santo quando estava a caminho para matar uma pessoa. Quando estava a caminho para cometer o crime,
ele sentiu algo assumir o controle do volante. Ele foi parar no estacionamento da igreja de Bob Beckett. Eu saí do carro e eu tinha uma pistola no assento do carro, escondida num cobertor, com um silenciador. Daí eu pensei, oh meu Deus, o que eu estou fazendo? E acabei entrando nessa reunião de oração. E tudo simplesmente acabou, daquele momento em diante. Esse foi o começo da jornada de Sonny para casa. Uma jornada que, segundo ele, aconteceu graças às orações. E se Deus pôde fazer isso por mim, Ele pode fazer por qualquer pessoa. Porque eu estava perdido e essa cidade tem muitas pessoas orando. Traficantes e membros de gangue não são os únicos que estão sendo salvos no Vale do Emmett. Aproximadamente 14% da população são membros de igrejas, o dobro do que era há apenas 10 anos. We lift up a shout, a victory shout, for we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. Agora nós temos um prefeito convertido, um chefe de polícia convertido, um chefe dos bombeiros convertido, um administrador da cidade convertido e assim por diante. As pessoas têm me falado que não sabem como eu consigo. Como você consegue? Porque os ataques são muito grandes. Sinto que Deus me chamou e Ele ainda não me falou para desistir. Ele não fechou nenhuma porta. Ao invés disso, eu vejo abrindo portas para mais igrejas, mais pessoas, mais cristãos, para juntar todo mundo e dizer, vocês não queriam líderes cristãos? Agora vocês os têm. E agora vocês têm que apoiá-los e o único jeito é através da oração. Beckett estima que 30% da força policial é um número excepcional de professores do ensino médio, treinadores e diretores agora são crentes. Na verdade, nos últimos anos, cerca de 85% das pessoas que se candidataram para trabalhar nas escolas da região eram cristãs. Aonde quer que olhemos, Deus fez uma reviravolta no sistema escolar. Porque antigamente, nossas escolas eram motivo de risos aqui no distrito. Ninguém queria mandar os seus filhos para estudar aqui com a gente, sabe? Agora nossos alunos têm a média mais alta e uma das taxas mais baixas de desistência em todo o oeste americano. A escola e toda a comunidade tem se tornado um lugar onde as pessoas trabalham em conjunto e são lugares espirituais. Temos enfrentado as batalhas contra o lado escuro e traçado uma linha e dito, vamos resgatar a comunidade. E é isso que fazemos. Trabalhamos juntos. E as igrejas no Vale não estão mais brigando umas com as outras, mas estão se unindo. Agora estamos nos tornando como igrejas, uma parede de pedras vivas. Agora as igrejas não estão mais competindo, estão compartilhando o púlpito com outros pastores, batistas com pentecostais e vice-versa. Luteranos e episcopais e isso tem mudado a vida da igreja. Isso tem começado a formar um tecido ao invés de fios soltos. Recentemente, várias dezenas de igrejas em Emmett patrocinaram uma caravana de esperança, onde centenas de residentes receberam comida, roupas e exames médicos gratuitos. Eles também receberam uma boa dose do amor de Deus. Esse foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores eventos que já aconteceram aqui no Vale recentemente. Isso é o que significa ser igreja. Não se trata de ficar dentro das quatro paredes do nosso prédio, mas sim sair e tocar as vidas das pessoas onde quer que elas estejam. Atraídos por este amor proativo, mais de 300 pessoas deram seus corações para Jesus. Isso tem sido tão fenomenal. Eu estou assombrado com o número de pessoas que têm vindo, que têm correspondido. Isso é algo que uma igreja sozinha jamais poderia ter feito. Foi necessário que todas se unissem para fazer isso. Eu não vou prestar contas de como eu tratei minha igreja. Eu vou prestar contas a Deus de como eu pastoreei minha cidade. E agora a atmosfera da nossa cidade mudou-se por completo. Nós entendemos que estamos edificando pessoas e não edificando uma igreja. Não estamos falando de crescimento de igreja. Estamos falando do crescimento do reino de Deus. Emmett não é uma cidade perfeita e provavelmente nunca será, mas está num processo irreversível de transformação. A transformação está acontecendo e esta não é a mesma comunidade que era no passado.
Almolonga, Guatemala. Almolonga era uma vila extremamente pobre. Era uma comunidade afundada em pobreza e alcoolismo extremos. Violência, ignorância, bruxaria, ocultismo, culto aos ídolos. Em alguns quilômetros estaremos entrando na cidade de Almolonga. Os 20 e poucos mil habitantes da cidade fizeram uma escolha consciente de romper a adoração aos espíritos de seus antepassados. Como consequência, hoje Almolonga é uma das cidades mais limpas e prósperas de todo o país da Guatemala. É uma cidade de igrejas. Muitos citam Almolonga como um exemplo mundial de transformação comunitária. E talvez até seja. Tanto que 8 de cada 10 habitantes se consideram um cristão renascido. Mas nem sempre foi assim. Apenas 20 anos atrás, Almolonga era um lugar escuro e perigoso. Sofríamos com pobreza, violência e ignorância, e além disso, o álcool era o problema principal. Se você viesse a Almolonga há 20 anos, pela manhã, às 7 da manhã, e andasse pelas ruas de Almolonga, você teria encontrado muitos e muitos homens caídos pelas ruas, porque estavam completamente bêbados. Nós tínhamos muitas cadeias, porque tínhamos tantos problemas. O chefe de polícia, Donato Santiago, recorda que as pessoas estavam sempre brigando. As autoridades construíram 4 cadeias, mas nem isso conseguiu conter os problemas. O excesso de prisioneiros era enviado a uma cidade próxima. O principal motivo das prisões era a violência doméstica. Eu conversei com uma mulher que disse que o marido dela, se ele não gostasse da comida, ela apanhava e era expulsa de casa. O pastor Mariano Riscahati, um dos líderes principais da transformação espiritual em Almolonga, tem lembranças parecidas. Eu cresci na miséria. Meu pai bebia muito, 40, 50 dias sem parar. Nunca tínhamos uma refeição decente. Passávamos fome. Gastavam todo o dinheiro em álcool. Na tentativa de melhorar esse quadro de sofrimento, muitos moradores da cidade fizeram pactos com entidades folclóricas, como Pasquale Bailong, o Senhor da Morte, e Maximon, um poderoso santo padroeiro. Maximon era o ídolo mais importante em Almolonga. Quando os espanhóis vieram para Guatemala 500 anos atrás, descobriram que os indígenas estavam dispostos a negociar certas coisas. Mas tinha uma coisa que eles não negociavam. Não negociavam de jeito nenhum, que era Maximon. Esse ídolo era importante demais para eles. Esse sincretismo se tornou uma fortaleza poderosa. Embora Maximon fosse apenas um boneco de madeira, o espírito por trás do ídolo detinha um poder tenaz sobre o povo de Almolonga. É apenas uma máscara, mas é uma potestade poderosa que acorrenta as pessoas. Durante esses dias obscuros, o evangelho não prosperou. Era comum evangelistas de fora serem atacados pelo povo com pedras e paus, e pequenas igrejas locais também eram apedrejadas. Cristãos evangélicos eram uma minoria desprezada. Numa certa ocasião, 6 homens enfiaram uma arma na garganta do pastor Mariano. Enquanto começavam a puxar o gatilho, ele começou a orar em silêncio, pedindo a proteção do Senhor. Puxaram o gatilho, mas nada aconteceu. Salvo da morte, pastor Mariano conclamou seu pequeno rebanho para orar. Era hora de quebrar o domínio da violência, da superstição e da pobreza. À medida que os intercessores levantavam suas petições aos céus, eles foram cheios de uma fé sobrenatural. Nós falamos ao Senhor que não era possível sermos insignificantes. Se a palavra dele nos diz que somos cabeça e não cauda, jejuamos toda semana. Sábados tínhamos vigílias de oração. Foi isso que abriu as portas. As pessoas começaram a ser libertas, homens começaram a ser salvos e vir para a igreja. Foi uma bênção tremenda. Eu chamaria isso de avivamento. Depois que muitos sinais e maravilhas começaram a aparecer e houve libertação em massa de opressões demoníacas, as igrejas começaram a crescer.
Uma cura dramática envolveu uma mulher chamada Teresa. Um procedimento médico mal feito deu início a uma gangrena. Seus órgãos internos estavam literalmente se decompondo. Eu senti uma dor muito forte. E eu não podia nem andar. Ela já estava para morrer, na verdade. Mas, graças a Deus, acima de tudo, na verdade, logo depois chamaram o pastor e nós oramos por ela. A casa estava cheia de familiares e vizinhos que tinham se aglomerado do lado de fora. Todos pensavam que ela estava morrendo. O cheiro de morte estava por toda parte. Eles me chamaram para preparar o velório e no caminho para lá o Senhor me disse para orar por ela. Então fui até a cama dela e disse: em nome de Jesus Cristo, levanta. E ela se levantou na hora e sem nenhuma doença no corpo dela. Ela se alegrou diante do Senhor por sua cura e deu graças a Deus por sua vida. Depois que viram o milagre acontecer, minha mãe e todos meus irmãos e irmãs também se converteram. Com tantos testemunhos dramáticos, centenas começaram a dar seus corações a Cristo. Quando as pessoas começaram a ver que o Evangelho estava mudando vidas, passaram a prestar atenção. As pessoas começaram a se sentir mais e mais atraídas pelo Evangelho porque viam a transformação na vida das pessoas. Agora, há mais de 2 dúzias de igrejas evangélicas em Almolonga, uma cidade de apenas 19 mil pessoas. A igreja do pastor Mariano, El Calvário, tem 1.200 lugares e está quase sempre lotada. Mas a presença do Espírito Santo não é medida apenas pelo crescimento das igrejas. Um passeio pelo agitado distrito comercial de Almolonga revela o impacto de uma transformação social. Ruas e comércios têm nomes bíblicos. Visitantes acham esse ato de fé público extraordinário. Mas pastor Mariano vê isso como sendo algo perfeitamente natural. Como você pode dizer que ama a Deus e não demonstra isso? Na Bíblia não está escrito que Paulo não se envergonhava do Evangelho. Antes, Almolonga era cheio de bares, com 36 ao todo.